A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Estamos em um estudo chamado Aprendendo Mais e hoje é o áudio 26, para você não se perder, amém? Áudio 26. E ontem nós começamos a falar sobre Naamã e a sua lepra, né? Ele tinha uma lepra e ele foi curado. Lepra é uma doença muito horrível, meus irmãos. Ela cai até pedaços do corpo, sabe? E isso, se você quiser pesquisar mais, você veja na internet. Mas, vamos lá. Paramos no versículo 2, continuando no versículo 3. E disse esta a sua senhora, né? Tinha uma menina lá que era empregada da mulher de Naamã, e Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Não se esquece disso. Ele era um homem muito valoroso, porém tinha uma lepra, né? Algo que tinha que ser cuidado. Olha só. E disse esta a sua senhora, a menininha: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que ela disse? Olha, quem dera se o seu marido estivesse na frente de Eliseu, porque aí ele seria curado. Olha só. Então entrou Naamã e notificou, e o notificou, a mulher contou para ele, o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de pratas e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus? Para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? O rei da Síria mandou a carta para o rei de Israel, pedindo para o rei de Israel curar Naamã. Só que o rei de Israel não tinha nada, não tinha nem poderes de Deus para fazer essas coisas. E aí ele rasgou seu vestido e começou a ficar gritando lá, né? Aí, continua no versículo: pelo que deveras notai, peço vós, e vede que buscais ocasião contra mim. Então ele pensou: ele está mandando ele vir aqui para me curar ele, para arrumar briga comigo. Verso 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Viu? Por isso, meus irmãos, que às vezes as pessoas acabam mandando as coisas erradas e acabam dando esse problema. Olha só. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Olha só. Eliseu não foi atender ele. Eliseu ficou lá em cima na casa dele. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou e foi se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não, são porventura Abaná e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. O profeta disse: olha, você quer ser curado? Você vai lá no Rio Jordão e toma 7 mergulhos. Às vezes, um profeta de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, fala para você fazer algo de Deus, tá? Não confunda as coisas. E você fica colocando frescurinhas. Não vou fazer isso não. Não, isso eu não vou fazer não. Tá? Ele se indignou, como muitas pessoas se indignam, e acaba não recebendo a vitória. A lepra estava na onde? Na pele ou no coração dele? Veja só. Então, Deus não queria, na verdade, curar só a lepra. Deus queria curar os problemas do coração dele. Ele era um homem prepotente. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Viu a arrogância do coração dele? Ele queria dizer, olha, se ele quisesse que eu tomasse um banho no rio, mandasse eu para uns rios bonitos, não rios igual esse rio Jordão. Não quero esse rio Jordão, a gente tem rio melhor que esse. Então ele ficou escolhendo, meus irmãos, como seria o milagre dele. Tem pessoas que ficam escolhendo como vai ser o seu milagre. Não. Quem escolhe, quem trabalha é Deus. Deu para entender? E se Deus falar que você vai prosperar, se você dá, se você ajudar? Não igual algumas igrejas que mandam você vender sua casa, seu carro, tudo. Não. Estou falando de você doar, se dar. Tá entendendo? Verso 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio após e diante dele disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha só, agora ele queria pagar o milagre, né? Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Tá vendo? Ele queria pagar a bênção, né? Isso já aconteceu comigo, meus irmãos, de pessoas que ficou tão maravilhado que queriam me pagar, sabe? E eu não aceitei. Porque não pode aceitar, né? Por isso que pregador não cobra para pregar. O pregador que cobra para pregar tá com um probleminha aí de Bíblia, né? Ele é justo do seu salário, ele pode até viver da obra, mas é de ofertas, meus irmãos, não há um salário. Agora, se o ministério é grande e o pastor tem capacidade de pagar um salário para um obreiro viver na obra, é diferente. Isso é bíblico e pode. Mas agora ele fala: eu não quero mais trabalhar, eu não vou mais trabalhar, eu quero agora viver da obra. Não, aí é diferente, meus irmãos. Ele não tem nem chamado para viver na obra, né? Então, olha só. Verso 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a deuses, senão ao Senhor. Tá vendo? Agora, Naamã falou: olha, por causa disso, então, me dá um pouquinho de terra de Israel, porque esse é o costume da época, tá? E aí eu vou sempre sacrificar, eu vou sempre fazer holocaustos ao seu Deus, e não aos deuses daí de fora, né? Verso 18. Nisto, perdoa o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vá em paz, e foi-se dele uma pequena distância. Viu? Bom, aqui, meus irmãos, termina Naamã oferecendo uma bênção pelo milagre, e e Eliseu recusando a bênção. Ele não quer aquela bênção, né? Ele disse: não, eu não quero isso daí, ó, eu não aceito, tá? Isso aqui foi de graça, Deus te curou de graça, você não tem que pagar, tá bom? Aí, o que acontece? Aconteceu que outra pessoinha acabou aceitando isso, né? Outra pessoa acabou querendo receber aquilo. Imagina, você fica sabendo que numa igreja o pastor, ele paga para os pregadores 5 mil reais. Aí todo mundo, poxa, todo mundo quer ganhar 5 mil reais por uma noite. Aí fica fácil, né? Então agora todo mundo quer trabalhar por isso. Mas o que aconteceu nessa história? Nós vamos ler aqui agora o versículo 20 do capítulo 5 de 2 Reis. Geazi foi atacado de lepra. Poxa, mas Geazi não trabalhava para Eliseu? Sim. Mas por que a lepra de Naamã passou para ele? Veja o porquê. Então Geazi, moço de Eliseu, tá vendo? Homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que dá a sua mão, de se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Verso 22. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, sim. O meu senhor mandou dizer, olha só, a mentira.
que Eliseu não mandou nada. Eliseu não mandou nada, e Geazi diz que quem mandou foi Eliseu. Ó. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos, e pôs-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Olha aí. Aqui, meus irmãos, eu paro e vou te dizer o que aconteceu amanhã. Olha aí, meus irmãos, que mancada esse homem, esse moço de Eliseu foi fazer. Amanhã tem mais, amanhã você vai saber um pouquinho mais dessa história. Pega um papel e caneta, lição de casa. Ó, gente, eu tô vendo aí que pouca gente agora tá fazendo, viu? Lição de casa, é um versículo que você tem que meditar e procurar entendê-lo. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Amém?